Oi pessoal, tudo bem? Estamos aqui gravando mais uma aula, né? Dou boas-vindas a vocês. Vamos falar hoje dos capítulos 11 e 14, em virtude da apresentação do trabalho interdisciplinar. Essas aulas serão gravadas. Começamos aqui com o capítulo 11, que nós vamos falar do contrato de comissão, tá? O artigo 693 do Código Civil define o contrato de comissão como aquele que tem por objeto a aquisição ou venda de bens pelo comissário em seu próprio nome, à conta do comitente. Pelo contrato de comissão, um dos contraentes, que é chamado comissário, ele se obriga a realizar negócios que favoreçam o outro, que é chamado de comitente. As instruções serão dadas pelo comitente de como realizar os negócios. Entretanto, o nome que vai ser colocado no negócio, como a pessoa que está fazendo a negociação, a venda, o aluguel, etc., vai ser o nome do comissário. Tá? O comissário obriga-se, então, perante terceiros em seu próprio nome, figurando como parte do contrato e ocultando o nome do comitente. Ok? Então, nesse contrato, geralmente não consta o nome do comitente, porque o comissário vai agir em nome próprio, certo? Nada impede que, eventualmente, venha constar o nome do comitente por conveniência, por divulgação do produto, para incrementar os negócios, tá? Por exemplo, a pessoa pode falar que está negociando o produto do fulano de tal, o produto do cicrano, para tentar dar um up no negócio. Isso quando aquele produto é famoso pelo nome do comitente, certo? Mas não é necessário e normalmente, em geral, o nome do comitente não aparece, não precisa aparecer. No Código Civil de 2002 está disposto que esse tipo de contrato é autônomo, regendo-se por normas próprias e peculiares, e é um contrato diferente do mandato. Porque no contrato de mandato, obviamente, o nome do mandante sempre vai aparecer. O negócio é feito por conta do mandante, tá? O mandatário é apenas seu representante na conclusão do negócio. O objeto na conclusão é a compra ou venda de bens por conta de outrem, muito embora as pessoas com quem trata o comissário não conheçam o comitente, certo? Então, é por conta do comitente, mas não necessariamente ele precisa aparecer. O 693 menciona apenas que o dito contrato tem por objeto a aquisição ou a venda de bens pelo comissário, sem distinguir entre bens móveis e imóveis. Mas no sistema jurídico de transmissão de propriedade que está vigente no Brasil, em que a transmissão de propriedade só se dá mediante a escritura pública registrada em cartório, é impossível você esconder um comitente numa venda de imóvel. Então dá a entender que esse tipo de contrato ele é peculiar às vendas de bens móveis, certo? Embora a lei não tenha vindo impedindo a existência de um contrato de comissão na venda de bens imóveis, nesse caso particular de negócio, é impossível essa figura oculta do comitente permanecer oculta, né? Porque você tem lá o registro do imóvel, que geralmente é conferido pelo comprador, pelo adquirente do imóvel, e nesse registro ele vai conferir a existência do nome do comitente. Então não tem como ocultar. Deixa eu só ligar a luminária aqui, porque eu esqueci. Fica melhor a luz. Beleza. Bom, dito isso, temos que esse tipo de contrato, ele, embora não tenha sido proibido, tá? Não dá para imaginar esse negócio realizado com bens imóveis. Ele vai ser passível de alienação pelo contrato de comissão apenas os bens móveis, tá ok? Estaria desconfigurado, obviamente, o contrato de comissão se aparecesse o nome pessoalmente do comitente.
Além disso, outras características desse contrato, segundo a sua natureza jurídica, ele é bilateral ou sinalagmático, sendo que o comissário se compromete em realizar o negócio, ele despende aí o seu trabalho de realizar a venda, tá? E o comitente ele precisa honrar a realização do negócio e, além disso, fazer o pagamento do comissário, pagar ele a comissão que foi ajustada para pagar ele. Além disso, é um contrato consensual que não precisa da entrega de nenhum bem, ou seja, a entrega do bem móvel a ser vendido não é parte da contratação, não faz parte da formação do contrato, de um modo que basta o acordo de vontades para formá-lo. Ele é oneroso, ambas as partes têm as suas obrigações, uma delas tem que despender trabalho para realizar a venda, a outra tem que despender a comissão que vai ser paga ao comissário. É um contrato comutativo, em que cada um assume riscos e sabe exatamente os riscos que está assumindo no momento da contratação, ou seja, não é um contrato aleatório, não envolve nenhuma prestação desconhecida no momento da contratação. É um contrato que não é solene, não exigindo forma específica para ter validade, e é um contrato intuito personae, já que envolve uma relação de confiança entre comitente e comissário, certo? O comitente fornece poderes ao comissário, através desse contrato, de realizar contratos em seu nome, certo? De fazer vendas de bens móveis em seu nome. Isso faz com que estas vendas, que são realizadas pelo comissário, sejam dotadas de uma relação de confiança do comitente, motivo pelo qual não pode ser alterada a pessoa que está exercendo a venda em comissão, certo? A venda de comissão, tá certo? Artigo 694, tá? O comissário fica diretamente obrigado para com as pessoas com quem contratar, sem que essas tenham ação contra o comitente. Ou seja, a venda vai ser feita, o nome do comissário vai constar no negócio. E nem o comitente vai poder cobrar delas, salvo se o comissário ceder a ele seus direitos de crédito. Certo? Então você observa que não há aí possibilidade de haver um processo entre comitente e pessoa que adquirente do bem, porque esta pessoa que é adquirente do bem, ele contratou apenas com o comissário e não com o comitente, certo? 695, o comissário é obrigado a agir de conformidade com as ordens e instruções do comitente. Não agindo dessa forma, tá? Ele pode ser responsabilizado pelos danos que causar. Na falta dessas instruções, não podendo pedi-las a tempo, ele vai ter que proceder segundo os usos em casos semelhantes. Ou seja, as ações dele precisam ser justificadas, pelo menos pelos costumes locais. Ter-se-ão por justificados os atos do comissário, se deles houver resultado vantagem para o comitente, não importa como ele tenha agido. E ainda no caso em que, não admitindo a demora à realização do negócio, o comissário agiu de acordo com os usos. Ou seja, se ele agir de acordo com os usos ou de acordo com a própria vontade, desde que se ele agir de acordo com a própria vontade, contrariamente aos usos do local, resulte em vantagem para o comitente, não há do que reclamar. Se não advir vantagem, ele só vai ter justificado seus atos se ele agiu conforme os usos. Tá? Fora isso, seus atos estariam justificados sempre que ele agisse de acordo com as instruções do comitente. 696. No desempenho das suas incumbências, o comissário é obrigado a agir com cuidado e diligência, não só para evitar prejuízo ao comitente, mas ainda para lhe proporcionar o lucro que razoavelmente se podia esperar do negócio jurídico. Tá? Então, aí tem uma obrigação de cautela, de diligência do comissário, que tem que agir da forma mais diligente possível, tá? De forma que cause lucro ao comitente, ou, pelo menos, que ele tenha essa justificativa de ter agido conforme as instruções ou os costumes. Ok?
Não havendo esse cuidado, essa diligência que vai eventualmente, provavelmente proporcionar lucros, tá? Esses lucros devem ser os lucros esperados, ok? Ele pode ser responsabilizado. E isso está no parágrafo único. Responder ao comissário, salvo motivo de força maior por qualquer prejuízo que, por ação ou omissão, ou seja, culpa, ocasionar ao comitente. Tá? Vocês veem aí que, a menos que aconteça um motivo de causa maior, ou seja, de força maior, ele esteja amparado pelo fato que causou o dano ser de força maior, ele vai ter que responder por sua culpa. Responsabilidade solidária, o comissário não responde pela insolvência das pessoas com quem tratar, exceto em caso de culpa sua, por exemplo, se ele não se cercou das garantias necessárias segundo as instruções dadas pelo comitente, e no caso do artigo seguinte, que é o 698. Vamos ver o 698. Se do contrato de comissão constar uma cláusula chamada del credere, responderá o comissário solidariamente com as pessoas com que houver tratado em nome do comitente. Caso em que, salvo estipulação em contrário, o comissário tem direito à remuneração mais elevada para compensar esse ônus, esse risco por ele assumido. Então, essa cláusula chamada de del credere ou del credere responsabiliza o comissário de forma solidária com quem ele contratar em nome do comitente, certo? Nessa hipótese, o comissário tem direito a uma remuneração mais elevada. Por quê? A não ser que seja estipulado que vai ser a mesma comissão, mesma remuneração. Mas nesse caso ele vai ter direito a uma remuneração mais elevada, a menos que tenha sido estipulado algo diferente, para compensar o maior ônus assumido, certo? Então, todas as vezes que se colocar num contrato de comissão esta cláusula, responsabilizando solidariamente o comissário pelos negócios que ele assumir, ele vai ter direito a uma melhor comissão nesses negócios em que ele assume a responsabilidade solidária. 699, prazos de pagamento, presume-se o comissário autorizado a conceder dilação de prazo para pagamento, conforme os usos do lugar onde se realizar o negócio, a menos que haja instruções diversas do comitente. Então, você verifica aí que se não houver instruções contrárias dadas pelo comitente para que não haja concessão de prazo ou para que o comissário não possa alterar os prazos já concedidos pelo comitente, tá? Já instruídos pelo comitente, presume-se que a competência, que a capacidade para decidir a respeito dos prazos que devem ser ofertados ao adquirente para pagamento seja do comissário. Se houver instruções do comitente proibindo prorrogação de prazos, ou se esta não for conforme os usos do local, pode o comitente exigir que o comissário pague incontinente, ou seja, pague imediatamente, ou responda pelas consequências da dilação concedida. Por exemplo, pelas perdas em relação a juros e correção monetária que o atraso no pagamento vai causar para o comitente, procedendo-se de igual modo se o comissário não der ciência ao comitente dos prazos que por ele foram concedidos e quem se beneficiou com esse prazo, ok? Remuneração do comissário. O artigo 701 fala que se não tiver sido estipulada uma remuneração para ele, ela vai ser arbitrada conforme os usos correntes no lugar. Em caso de morte do comissário ou quando motivo de força maior ele não puder concluir o negócio que já tinha começado, será devida pelo comitente a remuneração proporcional ao que ele já fez, aos trabalhos que ele realizou. Ainda que o comissário tenha dado motivo à sua dispensa, ou seja, ele foi dispensado dos seus serviços por culpa dele, ele tem direito a ser remunerado pelos serviços úteis que ele tiver prestado ao comitente até aquele momento da dispensa, ressalvado ao comitente o direito de perdas e danos.
Porque se o comissário deu motivo para sua dispensa, ele pode ter causado danos ao comitente, pode o comitente acioná-lo pelas perdas e danos, inclusive compensando com os créditos que o comissário porventura tiver, certo? O fato de ele ainda não obter que esse crédito seja vencido pode fazer com que o comitente deposite em juízo o crédito do comissário e já peça para o juiz realizar o bloqueio desses valores, tá? Para que, em caso de vitória na ação, essa ação em que ele está acionando o comissário pelas perdas e danos, em caso de vitória dessa ação, o valor já esteja garantido, certo? Bom, 705, se o comissário for despedido sem justa causa, ele vai ter direito a ser remunerado pelos trabalhos prestados, óbvio, bem como ser ressarcido por perdas e danos que a dispensa lhe causar. Aí, no caso, a culpa é do comitente da dispensa, o comissário não deu causa à dispensa, e por isso, se gerar perdas e danos ao comissário, ele vai ter direito à indenização por essas perdas e danos. Bom, vamos falar então das instruções do comitente, que é o representado nesse momento desse contrato, né? Salvo disposições em contrário, pode o comitente a qualquer momento alterar as instruções dadas ao comissário, entendendo-se por elas registro também os negócios pendentes. Então, as instruções podem ser alteradas a qualquer momento, e os negócios que se iniciarem depois e os negócios que estiverem pendentes entendem-se regidos pelas novas instruções, tá ok? Obviamente que os atos consumados não podem ser alterados pelas novas instruções, porque já praticados, tá? Artigo 706 fala que comitente e comissário são obrigados a pagar juros um ao outro. O primeiro, pelo que o comissário houver adiantado para o cumprimento de suas ordens. O segundo, ou seja, o comissário, pela mora de entrega dos valores que pertencerem ao comitente. Certo? Créditos, preferência, vamos ver. O crédito do comissário, em relação a comissões e despesas feitas, goza de privilégio geral no caso da falência ou insolvência do comitente. Vocês vão ver quando vocês estiverem estudando direito falimentar que o artigo 83 da lei de falência, ele ordena quem é que vai receber e em que ordem vai receber. E lá nesse artigo você tem os créditos trabalhistas, logo depois acho que tem os créditos gravados com garantia real, logo depois, salvo engano, os créditos tributários e logo depois os créditos com privilégio geral, certo? Então, você posiciona o crédito do comissário em vantagem, antes dos créditos com privilégio geral, acho que tem os créditos com privilégio especial, mas você vai posicionar os créditos com privilégio geral à frente dos créditos criptográficos, de forma que, antes de pagar os credores comuns, aqueles que não têm nenhuma garantia, o comissário recebe seu crédito em caso de falência do mesmo. Tá? Da mesma forma, na insolvência, que é o caso entre aspas, né, a falência da pessoa física, né, que a pessoa física deixa de ter condições de pagar por suas dívidas, ela vai sofrer um processo de insolvência em que vão ser chamados os seus credores, e esses credores vão fazer parte de um plano de recuperação financeira daquela pessoa, em que aquela pessoa vai pagar parceladamente, com os valores que ela suportar pagar, né? E alguns desses credores vão perder parte de seus créditos ou aceitar receber de forma muito suave o parcelamento, e aquela pessoa ela fica impedida de realizar novos negócios, o nome dela fica comprometido por conta do processo de insolvência. Então, da mesma forma que aquele processo serve para fazer ela se recuperar financeiramente, ela não pode contrair novas dívidas de forma leviana. Nesse processo de insolvência também tem uma questão de ordenação dos credores, de forma que, no caso da insolvência da pessoa, os credores com privilégio geral terão preferência em relação aos credores quirografários, tá certo?
O 708 fala que para o reembolso das despesas feitas, bem como para o recebimento das comissões devidas, o comissário tem direito de retenção sobre bens e valores em seu poder, em virtude da comissão. Então, se você é comissário e tem valores a entregar ao comitente, até que ele pague as comissões devidas a você tem direito de reter esses valores. Tá ok? Bom, pessoal, vou fazer uma pausa pequenininha aqui, ok? Daqui a pouco eu volto gravando a agência de distribuição. Para vocês não vai dar tempo nenhum, eu vou pausar e vou voltar a gravar imediatamente, só porque eu esqueci de trazer um copo d'água aqui e me deu sede. Um instantinho e eu já volto. Já fui, já voltei, tô aqui de volta, tá? Deixa eu abrir a apresentação aqui de novo. Próximo capítulo 12, vamos falar do contrato de agência e distribuição. Pelo contrato, o artigo 710 vem trazendo o conceito. Pelo contrato de agência, uma pessoa assume em caráter não eventual e sem vínculos de dependência a obrigação de promover, à conta de outra, mediante retribuição, a realização de certos negócios em zona determinada, caracterizando-se a distribuição quando o agente tiver à sua disposição a coisa a ser negociada. Então, você verifica aí que pelo contrato de agência, alguém faz negócios em nome e em conta de outra pessoa, em determinado local, né, ou em determinada área de atuação, sendo retribuído por isso, sendo pago por isso, né, e caracterizando-se a distribuição quando ele já tiver em seu poder, de pronta entrega, o que tiver sendo negociado para entregar. Só que o fato dele estar com aquela coisa não faz dele proprietário daquelas coisas, tá? Parágrafo único. O proponente pode conferir poderes ao agente para que esse o represente na conclusão dos contratos, sequer precisando esse proponente aparecer para assiná-los, ok? Mas você observa que nesse caso, diferentemente do contrato de comissão, o agente não realiza os contratos em nome próprio, ele realiza os contratos em nome do proponente, tá ok? Do agenciado. Tudo bem? Bom, vamos ver o conceito e a natureza jurídica, tá? Essa pessoa que é o agente, ele no contrato que a gente está falando, ele assume com certa autonomia, ou seja, sem vínculo de dependência para com o agenciado. Essa obrigação de promover de forma habitual, por conta do agenciado e mediante uma remuneração, essa realização de certos negócios em zona remunerada, em zona determinada, perdão. E o contrato de distribuição ocorre quando a coisa estiver disponível para o agente, como a gente falou. Exemplos desses contratos, tá? Agente de seguro, agente de aplicação financeira, tá? Agente de atividades artísticas, como modelo, né? Agentes de atleta de futebol, aqueles empresários que a gente conhece. Quem é o empresário daquele atleta de futebol? É o agente, tá bom? Modelos, né? Então, o agente, ele promove aquela pessoa realizando o negócio em nome dela. E aí aquela pessoa, quando o agente consegue o negócio, ela vai lá e assina. Ela pode dar ao agente o poder de assinar em nome dela. Se ela der ao agente o poder de assinar em nome dela, ela vai se vincular pelas assinaturas que o agente realizar, os contratos que o agente realizar, tá? Agora, o representante nesse caso, o agente, ele prepara um negócio em favor do agenciado, mas não necessariamente o conclui, a menos que tenha poderes para isso, tá? Então, quem vai lá para assinar, para dar a palavra final e assinar, é o agenciado, tá ok? Exceto no caso de representação comercial. Se for uma representação comercial, tá? Aí não.
ele tem a obrigação de concluir o contrato, porque o representado sequer vai aparecer. O representante comercial é aquele que vai aos locais onde vão ser fornecidos os bens do contratante, daquele representante, do representado, e fecha negócios em nome dele, tá? Promovendo o seu produto e vendendo esse produto, e depois essa mercadoria é entregue e paga. Ok? Bom, vamos lá com a natureza jurídica. Ele é bilateral. Primeiro, porque o agente é remunerado, tá? Então, o agenciado paga ao agente para realizar a atividade dele, e o agente precisa despender tempo, precisa despender uma prestação de serviço, que é promover o negócio do agenciado. Tá? E mesmo que não seja realizado nenhum negócio, ele está despendendo seu tempo. Ok? Além disso, ele é consensual, através do que não é necessária a entrega de nenhum bem, tá? Basta o acordo de vontades para a formação do contrato. Ele é oneroso, porque ambas as partes têm que despender alguma prestação, comutativo, porque ambos sabem desde o início o que terão que pagar, quais são os riscos que sofrerão. Ele é não solene, porque não tem forma prescrita em lei, e ele é intuito persone, pelo mesmo motivo do contrato anterior, porque a pessoa do agente goza da inteira confiança do agenciado. Certo? Características, tá? Primeira característica do contrato é a obrigação do agente de promover e fomentar negócios do agenciado. B, a habitualidade do serviço, ou seja, ele não vai agenciar em apenas um contrato, ele vai agenciar habitualmente. É um contrato de trato sucessivo, né? Em que o agente continua representando o agenciado e ele não se exaure pela atuação. Ok? Letra C. Gente, peço desculpas, estou coçando muito o nariz, tá? Me deu uma crise de alergia aqui. Tomei já o antialérgico, mas ainda não fez efeito completo, então fica meio feio no vídeo, eu sei. Essa coceira do nariz danada, mas peço desculpas, aí é minha rinite, tá? Eu tento controlá-la, mas que negócio, né? Acontece. Vamos lá. Letra C, delimitação da zona onde deve ser prestado o serviço. Normalmente, a figura do agente, ela serve justamente para fazer com que aquele agenciado, que normalmente é uma pessoa famosa, um artista, um atleta, etc., ele tenha quem trabalhar por ele naquela localidade, certo? Porque esse pessoal, que tem muitos contratos a fechar e tudo, ele não pode estar em todo lugar, em todo momento, para se autopromover. Então ele contrata pessoas que fazem isso por ele, certo? E normalmente no contrato de agência tem essa delimitação, tá? Faz parte do negócio essa delimitação diária, de forma que aquela atuação do agente vai ser limitada àquela zona onde deva ser prestado. O direito do agente à retribuição pelo serviço que presta. Tá? O agente ele é remunerado, é um trabalho. Tá? E letra E, exclusividade e independência de ação. Você não pode trabalhar com dois agentes na mesma área. Até por isso é delimitada a zona de atuação de cada agente. Porque se você trabalha com dois agentes na mesma área, você pensou? Imagine um ator, tá, que tem um agente e esse agente arruma um contrato, tá ok? Para uma emissora. E ao mesmo tempo, o agente B arruma um contrato para outra emissora. Esses dois agentes iriam mais prejudicar do que beneficiar. Imagine vocês que um empresário arrume um contrato com o clube A e o empresário B arrume um contrato com o clube B. Esse atleta se veria numa situação de ter que descumprir a palavra dada pelo seu agente com um dos clubes. E isso faz mal à imagem do atleta. Então, por isso, o contrato de agência ele é delimitado no modo de atuação do agente.
Tá? Obviamente, pode-se ter um agente apenas que presta serviço em qualquer lugar, mas isso tem que estar delimitado no contrato, ok? Além disso, o agente precisa ter independência de ação, porque se ele precisar do aval do agenciado para tudo que ele vai fazer, qual que é a utilidade dele? Né? Perceba, para que eu vou ter um agente se eu que tiver que tomar todas as decisões? Para que eu vou ter um agente arrumando negócios para mim se eu vou ter que fechar todos os negócios, se eu que vou ter que decidir tudo, se eu que vou ter que falar todas as vezes no telefone para fazer todas as negociações? Então essas pessoas que são muito atarefadas, que são muito famosas, principalmente, elas precisam de tempo livre, inclusive, para aproveitar do dinheiro que tem, certo? Então eles colocam pessoas trabalhando para elas, inclusive arrumando negócios, para que elas possam aproveitar seu tempo livre sem se preocupar com nada disso. Aí vocês falam, mas o agenciado, ele vira um escravo do agente. Não, ele pode revogar o contrato a qualquer tempo. Ele não vira escravo de ninguém. Só que é conveniente para ele que tenha alguém fechando os negócios para ele, ou pelo menos apalavrando os negócios para ele atuar só na área de assinar, porque ele tem mais tempo livre para curtir sua família, para curtir seu dinheiro, né? Sem precisar ficar ligando para os outros para arrumar negócio para si, ok? Bom, também pode envolver uma relação entre empresários, né? O contrato de agência pode ser relativo à circulação mercadológica de bens e serviços, compra e venda empresarial. Nesse caso, se a representação for comercial, o tipo de agente for representação comercial, e forem adotados no contrato de agência os regramentos de um contrato de representação comercial autônoma, as partes necessariamente têm que ser empresárias, né? Então você vai ter um empresário vendendo para outro empresário, tendo um agente realizando essa venda em nome do empresário indo até outra empresa. Ah, professor, mas qual que é a utilidade desse tipo de contrato? Imaginem vocês, vamos ver uma marca de café, por exemplo, Três Corações. Os empresários da Três Corações, eles conseguiram fazer da marca uma das marcas mais confiáveis de café, né? Normalmente, nessa região nossa aqui, por exemplo, a gente procura pelo café Três Corações. Sabe que é bom, certo? E aí, considerando isso, como que chega ao supermercado o café Três Corações? Será que o dono da empresa, um dos acionistas, ou que é o presidente, as pessoas que dirigem a empresa, ficam olhando informações de novos supermercados? Ficam procurando por novos supermercados para levar essa marca lá? Será que as novas marcas que surgem, os novos produtos de uma marca que surgem, aparecem magicamente na prateleira do supermercado? É óbvio que não. Isso é serviço dos representantes comerciais, que são agentes. Óbvio que o representante, ele vai até o supermercado, o dono do supermercado, e fala, olha, café Três Corações é o que tem mais venda aqui na região. Tem tabelas aqui que mostram que o povo compra mais Três Corações. Você vai deixar de ter na sua prateleira? Você tem que ter. Tá. Já vou comprar Três Corações. Então tá bom, mas tem o tradicional, tem o extra forte, tem não sei o quê, papapá. Tem esse aqui novo. Vamos supor que a tradição em homenagem ao nosso querido Geraldo lá de Timóteo, né? A Três Corações lançou um café com saborzinho de canela. Esse café é um café especial. Obviamente ele vai vender menos que o café tradicional, mas ele precisa chegar à prateleira para que ele se torne conhecido pelas pessoas. Então a empresa Três Corações vai preocupar com o marketing. A empresa Três Corações ela vai preocupar em promover nacionalmente esse café, mas quem vai levá-lo
ao supermercado da esquina, vai ser o agente, tá certo? Letra B, também envolve uma relação de independência hierárquica entre representante e representado, tá? O representante comercial ou o agente qualquer tipo de agente não fica ligando para o representado falando, posso fazer isso? Não, ele vai lá e arruma. Essa proatividade do agente faz parte do negócio, tá? Então é necessário que tenha, nesse tipo de contrato, uma liberdade de ação para o nosso agente, ok? Deixa eu só ver se está tudo sendo gravado bonitinho aqui, porque de vez em quando está tudo bonitinho. A gente tem que dar uma olhada, porque se eu tiver que recomeçar a gravação, eu não perco tempo demais. C. Prática não eventual da atividade em prol do representado. Olha só, você já pensou se para cada negócio você tivesse um agente diferente? Né? Essa atuação habitual faz parte do contrato. Você realiza um contrato de agência e aí esse cara começa a trabalhar para você, realizando outros tipos de negócios em seu nome, de forma que você consiga ser contratado para esses negócios através da atuação desse agente, ok? Esse vínculo entre as partes, até pela confiabilidade presente no contrato, ele precisa ser duradouro, certo? Letra D, outra característica, que é a intermediação e promoção de negócios de interesse do representado, que são realizados à conta do representado. O agente não realiza nada em próprio nome. Não é o caso da comissão que a gente viu no capítulo anterior. Tá? Então aqui quem realiza o contrato, quem se beneficia do contrato, quem assina o contrato é o representado. O agente ele só promove, ele só consegue a contratação. Tá? Pagamento de remuneração ou retribuição pelos serviços prestados pelo agente. É óbvio, né? Ninguém trabalha de graça, a não ser o relógio. Mesmo assim, se você não colocar a bateria ou der corda, ele não funciona. Então, ele não vai trabalhar de graça, o agente, ele vai receber pelos serviços prestados. Pode ser remuneração por serviço, pode ser remuneração por unidade de tempo, isso aí vai depender do contrato. Tá? Isso confere ao contrato o caráter de bilateralidade, comutatividade e onerosidade. A gente já sabe disso. E a delimitação da zona onde esses serviços são prestados, que vai fazer com que ao agente compita praticar esse agenciamento dentro de um território estipulado pelo contrato. Tá? Ou algo que a isso corresponda, como determinado setor ou categoria de pessoas, categoria de negócios, né? Então você vai delimitar a área de atuação desse agente, que pode ser uma delimitação territorial ou uma delimitação de zona de negociação, né? A lei não exige forma escrita, então é um contrato de forma livre, né? Pode ser provado por troca de mensagens, correspondência, nota fiscal, e-mails, né? Pode ser comprovado até tacitamente pelo comportamento das partes, né? Há anos que fulano arruma negócios para cicrano, e aí cicrano vem e assina o negócio que fulano arrumou. Quando vai ver, nenhum dos dois assinou contrato nenhum. Só combinaram de boca e o comportamento deles começou a sugerir que fulano era agente de ciclano. Ok? Da mesma forma, quem contrata, a menos que o agente vá assinar em nome do agenciado, mas quem contrata não se preocupa em pedir, cadê seu contrato de agente? Porque já que o agenciado vai vir pessoalmente assinar o contrato, para ele pouco importa, certo? Então, por exemplo, se eu tenho uma rede de televisão, e aí uma pessoa me liga e fala, eu sou agente do fulano de tal, eu queria ver se vocês querem fazer com ele alguma entrevista, já que ele está famoso agora por tal vídeo que ele colocou na internet, ou ele é um cara famoso por causa de tal talento. Eu queria saber se vocês têm interesse. Vocês acham que a produção desses programas famosos fica se descabelando, ligando para todo mundo para conseguir entrevistados? Eles também procuram,
mas eles recebem muitas ligações. Ó, eu sou agente de fulano, ele é um cara interessante, quem sabe você não consegue aí uma entrevista para ele, vai ser bom para os dois, vai ter conteúdo para o seu programa e vai dar publicidade para ele. Aí o cara pega, o produtor, entra na internet e fala, rapaz, não é que esse menino é interessante mesmo? Vou falar com a gente dele. Se ele vier aqui amanhã, a gente conversa. Aí o cara vem, assina o contrato. Então eu vou preocupar se o outro tinha contrato de agenciamento ou não? Se o próprio agenciado veio fechar o contrato comigo? Né? Então, são coisas que, né, que não tem necessidade de forma escrita. Até porque o tipo de atividade que envolve pode dispensar essa forma escrita, tá bom? Mas aqui, né, mais uma vez, o tio vai dar para vocês a conselho de que evitem a realização de contratos verbais, porque na hora da prova isso pode fazer com que vocês percam alguma coisa, tá? Bom, o Código Civil de 2002 vai tratar dos contratos de agência e distribuição juntamente, um com o outro, né? Lembrando a vocês que o de distribuição ele depende apenas do fato do agente ter de pronta entrega para fornecer os produtos que forem por ele agenciados, né? Então, se eu vou a algum lugar oferecer algum produto em nome de um vendedor e eu tenho ali aquele produto já para entregar se o negócio for fechado, é um contrato de distribuição, tá bom? No resto, eles têm as mesmas características. Bom, o Humberto Teodoro Júnior fala que a distribuição não é revenda feita pelo agente, ele não comprou o produto para si para revender, ele está vendendo em nome do agenciado, ok? Então ele nunca compra a mercadoria do proponente, ele age como depositário dessa mercadoria, essa mercadoria continua pertencendo ao agente e ele nunca age em nome próprio, né? Ele faz em nome da empresa que ele representa. Então, em vez de atuar como vendedor, ele atua como mandatário do vendedor nesse tipo de processo, nesse tipo de contrato. Proibição. Artigo 711, salvo ajuste, o proponente não pode constituir no mesmo tempo mais de um agente na mesma zona, com idêntica incumbência, nem pode o agente assumir encargo de nela tratar de negócios do mesmo gênero à conta de outros proponentes. Ou seja, existe, salvo ajuste contrário, tá? Uma exclusividade de um com o outro. Ou seja, se surgir uma oportunidade para um comercial de margarina, esse cara vai me chamar. Ele não vai chamar o meu concorrente. Eu que sou ator, certo? Da mesma forma que se surgir um comercial de margarina, é ele que vai ter acesso a esse agenciamento e ele que vai ser remunerado por ele, e não o outro. Então, ao mesmo tempo que eu não posso ter dois agentes atuando para mim no mesmo local, ele também não pode ter dois agenciados na mesma zona de atuação e no mesmo local, para não atrapalhar o negócio do outro. Lógico, por exemplo, esses empresários de jogador, eles não representam uma pessoa só, os empresários profissionais, né? Então você tem o Ronaldo, por exemplo, o Ronaldo Fenômeno. Hoje ele tem um time de futebol, mas ele atuou um certo tempo através de uma empresa chamada Nine como representante, agente de alguns jogadores, mas não para fechar contrato com clubes. Parece que é para gerir a imagem desses jogadores, uma comercial e tal, e contratar a imagem. E aí esses jogadores, eles tinham o Ronaldo ou a empresa Nine como sua representante. Aí eu nem sei se continua atuando o Ronaldo nessa área. Agora ele comprou um clube lá na Espanha, acho que é o clube Valladolid, ele é dono desse clube. Então, eu não sei até onde segue a sua função de agenciamento, mas é um exemplo que o Neymar,
quando ele contrata a Nine, ele não vai contratar outra agência. Por quê? Porque prejudica os negócios da Nine o fato do Neymar ter outra agência. Da mesma forma que a Nine, ela tem uma obrigação, salvo ajuste contrário, de ter uma certa exclusividade com o Neymar, porque se surgir determinado negócio, esse negócio vai ser encaminhado para o Neymar, para não ser prejudicado a relação, tá? Obviamente que se houver um ajuste diferente, e isso vai poder ser permitido, tá? Só é vedado se não tiver menção no contrato. Obrigações do agente, tá? Primeiro, ele deve agir com diligência e agir segundo instruções do proponente. Salvo estipulação diversa, toda despesa com a agência corre a cargo do agente, e toda despesa com a distribuição corre a cargo do distribuidor, motivo pelo qual o agente ou o distribuidor ele vai repassar esses custos para o proponente na sua remuneração, certo? Então ele paga as despesas, mas é remunerado de forma que compense o serviço. Remuneração, o artigo 714 fala que, salvo ajuste, o agente ou distribuidor terá direito à remuneração correspondente aos negócios concluídos dentro de sua zona, ainda que sem a sua interferência. Observe, quando você contrata um agente para contratar negócios em seu nome, e às vezes você se furta, não é essa a palavra, você age sem a presença do seu agente fechar um contrato, ele ainda assim vai ter direito à remuneração, porque era incumbência dele fechar esse contrato, e quando você age sem ele, ele tem direito a parte dele nesse contrato. É até um exemplo que, embora o contrato de honorários advocatícios não seja contrato de agência, no contrato de representação por advogado, eu costumo colocar essa cláusula, né, que se meu cliente fizer acordo com a outra parte sem me avisar, porque não duvidem, a outra parte vai procurar direto o seu cliente para tentar empurrar um acordo porcaria para ele. Se ela fizer o acordo, eu tenho direito não só à remuneração pelo que eu trabalhei, como também os danos que eu consegui comprovar que aquela atuação dele sem a minha interferência me causou. Por exemplo, se era praticamente garantido que eu ia ganhar 20 mil reais e ele fechou um acordo por 2 mil, eu posso eventualmente cobrar os honorários que eu ganharia se ele não tivesse agido de forma intempestiva e assodada, tá certo? Mas isso não tem nada a ver com esse contrato agora, foi só um exemplo que eu lembrei, que eu não falei naquele dia da representação do mandato, né, que a gente estava falando do contrato de advogado. 715. O agente ou distribuidor tem direito à indenização se o proponente, sem justa causa, cessar o atendimento das propostas ou reduzi-lo tanto que se torna antieconômica a continuação do contrato. Então, se o seu agenciado começar a dar para trás, né, se o seu agenciado começar a não aceitar os negócios que você arrumou para ele, de forma que se torne não proveitosa essa contratação, você vai ter direito não só à resolução do contrato, como também à indenização correspondente pelo fato dele ter se negado a celebrar vários contratos que te dariam lucro, né? A remuneração será devida ao agente também quando o negócio deixar de ser realizado por fato imputável ao proponente, tá? Então vamos supor que o proponente virou estrela e começa a negar, tá? E a não fechar contratos, de forma que isso começa a causar prejuízo ao seu agente. Obviamente, o agente não vai ficar processando o seu agenciado toda vez que ele deixar de fazer o negócio, porque senão ele vai acabar com o seu contrato, né? Uma vez que processar o seu agenciado, acabou o contrato, né? Quebrou a relação de confiança. Então, até certo momento, o agente tolera.
aquela estrelice do agenciado de não fechar esse contrato, não fechar aquele outro contrato, não fechar mais um, ok? Mas quando aquilo começa a causar prejuízo de verdade, isso começa a se tornar insuportável e aí ele não vai mais aceitar esse tipo de negação e vai acabar processando o seu agenciado, ok? Ainda que dispensado por justa causa, desculpa o barulho aí, tá passando caminhão aqui fora, ainda que dispensado por justa causa, terá o agente direito a ser remunerado pelos serviços úteis prestados ao proponente, sem embargo de haver este perdas e danos pelo prejuízo que sofreu. Tá? Então, vamos supor, se você causou danos ao proponente e ele tem direito de haver perdas e danos, mas neste ínterim prestou serviços úteis, tá? Você vai ter direito à remuneração por esses serviços úteis, tá? Não obstante esteja sendo processado por perdas e danos pelo seu agenciado. Se a dispensa se der sem culpa do agente, ele terá direito à remuneração por tudo, inclusive sobre os negócios pendentes, além de indenizações previstas em lei especial. 719. Se o agente não puder continuar o trabalho por motivo de força maior, terá direito à remuneração correspondente aos serviços realizados, cabendo esse direito aos seus herdeiros em caso dele ter morrido. Resolução do contrato de agência. Se o contrato for por tempo indeterminado, qualquer uma das partes pode resolvê-lo, mediante aviso prévio de 90 dias, desde que transcorrido o prazo compatível com a natureza e o vulto do investimento exigido do agente. Imaginem vocês que para um contrato de agenciamento o agente tenha investido numa logística que fosse capaz de atender aquele contrato, né? E aí essa logística tá desde material de publicidade, como formas de transporte, como campanhas de marketing, etc, etc. E aí, do nada, o agenciado resolve que vai cancelar o contrato. Não dá, tá? Por quê? Como a gente falou, né, mesmo quando um dos contratados tem direito de resolver o contrato, esse contrato ele tem que durar por tempo suficiente para justificar os investimentos realizados, tá? Bom, se houver divergência entre as partes, o juiz vai decidir, né, razoavelmente pelo prazo e o valor devido por uma parte à outra, ok? 721. Aplica no seu contrato de agência de distribuição, no que couber, as regras concernentes ao mandato e à comissão e as constantes de lei especial. Você vê aí que faz o 721 uma menção subsidiária a outros contratos, né? Os casos em que a legislação específica, que é esses artigos que a gente acabou de falar nesse capítulo 12, não resolver, você vai tentar aplicar analogicamente a legislação concernente ao mandato e à comissão para resolver a questão, tá? Esse é um exemplo de analogia. A gente já estudou o que é analogia, ok? Vamos lá, mais um, capítulo 13, corretagem. Corretagem é o tipo de contrato em que uma pessoa que não é empregada da outra e também não é mandatária da outra presta serviços, tá? Ou através de uma relação de dependência obriga-se a obter pela segunda pessoa um ou mais negócios conforme instruções recebidas. O contrato de corretagem é aquele em que a pessoa não é vinculada por mandato, ela se obriga a prestar serviços ou obriga-se a, mediante uma remuneração, intermediar negócios, tá? O maior exemplo de corretagem que a gente conhece é a venda de imóveis, né? Corretor de imóveis. Isso é uma forma de corretagem que a gente conhece, tá? Bom,
o 722 do Código Civil é o que traz essa menção, esse conceito do contrato de corretagem. Comitente é aquele que contrata a intermediação do corretor. Corretor é o que vai arrumar o negócio e, arrumando esse negócio, vai conseguir a realização do negócio. Essa obrigação é obtida através do resultado. Ela é uma obrigação de resultado, não é uma obrigação de meio. Então, se o negócio não for fechado, a comissão não é devida, tá? Então, somente vai fazer jus à comissão se o negócio tiver resultado útil para o comitente, ok? Vocês sabem disso, né? Você colocou uma casa no imobiliário para ser vendida e essa imobiliária não conseguiu vender sua casa, você não deve nada para ela. Ao passo que, se a imobiliária conseguir vender sua casa, ou se você assinar um contrato de exclusividade com ela, tá? O contrato de corretagem for com a cláusula de exclusividade, e mesmo se você vender a casa sozinho, você vai ter que pagar o percentual deles, tá certo? É um contrato típico e nominado, como a gente já viu, tratado no Código Civil de 2002, tem seu capítulo próprio, não se confunde com mandato, não se confunde com prestação de serviço, não se confunde com comissão ou qualquer outro tipo de contrato, tá? Que estabeleça vínculo de subordinação. Os corretores podem ser livres e podem ser oficiais. Corretores livres são aqueles que não têm nomeação oficial, que exerce com ou sem a exclusividade que eu já mencionei, atividade de intermediação de negócio em caráter contínuo ou intermitente. Não precisa ter continuidade também não. Tá? Os corretores oficiais são corretores de valores públicos, de mercadorias, de navios, de seguros, de operações de câmbio, que têm profissão legalmente disciplinada e são investidos em cargo público, cujos atos, por essa razão, gozam de fé pública, estão sujeitos, inclusive, a uns requisitos especiais para exercê-las, como idade, idoneidade, cidadania, etc. Para a validade do contrato, exigem mesmo requisitos gerais aplicáveis a todos os contratos. Capacidade do agente, objeto lícito, possível, determinado ou determinável, não havendo forma prescrita em lei, ou seja, pode ser celebrado de forma livre. Quando é o requisito da ordem subjetiva, né, ou seja, os requisitos são os objetivos, para sua celebração, pode haver algumas restrições especiais, tá? Além das capacidades genéricas. Servidores públicos, por exemplo, não podem agenciar negócio com pessoa jurídica a que servem. Os corretores públicos estão sujeitos a limitações previstas na sua legislação própria. Então, isso são legitimações próprias de cada tipo de servidor, né, que podem limitar a corretagem com certas pessoas jurídicas ou até a atuação em determinado tipo de negócio, tá? É bilateral, sinalagmático, gera obrigações para ambos os contratantes, tá? Foi regulado os artigos 722 e seguintes. É um contrato consensual, se aperfeiçoa apenas pelo acordo de vontades, é de natureza acessória porque ele é preparatório para outro negócio, que é a compra e venda do bem ou outro tipo de negócio que foi providenciado pelo corretor. É um contrato oneroso, uma vez que gera para as partes o dever de pagar, uma vez celebrado o contrato principal, né? Se não for celebrado o contrato principal, não há débito, ok? E o corretor, ele tem uma atuação que é de prestação de um serviço de corretagem, e o comitente, ele tem uma obrigação de pagar ao corretor pelo seu serviço. Também é considerado contrato aleatório. Por que aleatório? Porque não se sabe se vai receber pelo trabalho realizado. Uma vez que, apesar do serviço de corretagem, o negócio pode não ser fechado. Tá? Então, uma vez que o corretor consiga uma venda possível,
pode acontecer da venda não se concretizar por qualquer motivo que seja, tá? Ou porque a pessoa não apresentou as garantias de pagamento, ou porque o financiamento para ela não saiu, ou porque por algum motivo qualquer o vendedor não gostou da proposta oferecida, não aceitou a proposta de compra, ou porque a negociação entre as partes não chegou a um valor, né? Porque eles negociaram, foi feita a proposta, contraproposta, não chegaram a um acordo. Então, por qualquer motivo, pode não ter realizado, e nesse caso, o corretor soube o que tinha que fazer, trabalhou, mas não sabia o que ia receber, porque sequer pode ser fechado o negócio. E além disso, o negócio pode ser fechado em valores diferentes, diminuindo ou aumentando o percentual que tem direito o corretor, de forma que é aleatório, tá? Bom, pode haver um tipo de comutatividade em alguns contratos de corretagem, quando esses contratos eles são habituais, né? Contratos rotineiros, como, né, atos praticados por servidores públicos, corretores de navios, ou por contratos que são contínuos, né? Então, nesse caso, seria comutativo, havendo uma remuneração fixa, mas no caso da corretagem que é obrigação de resultado e é paga somente no caso de fechamento do negócio, acaba sendo aleatório. Um contrato não solene, não tem uma forma especial prevista em lei, basta um acordo de vontades entre as partes que pode se provar por qualquer meio, tá? Bom, um entendimento verbal, um telefonema, uma correspondência escrita, um fax, um e-mail, qualquer coisa pode ser um instrumento de contratação, ok? Qualquer modalidade lícita de contrato pode admitir a corretagem, inclusive matrimônio, tá? Essas agências aí de matrimônio que uma pessoa arruma um matrimônio para alguém, essa pessoa resolve ou não se casar. Tudo bem que o matrimônio não é um contrato, é um negócio jurídico, mas admite corretagem sim, certo? Qualquer negociação lícita. 723. Obrigações do corretor. Ele é obrigado a executar a mediação com diligência e prudência e prestar ao cliente espontaneamente todas as informações sobre o andamento do negócio, uma vez que o cliente é que vai fechar a negociação. O corretor ele só aproxima as partes, ele só providencia a realização do negócio. Ele vai lá e exibe o bem, ele fala das qualidades do bem, ele dá as informações ao seu cliente sobre a pessoa interessada e a essa pessoa interessada sobre as condições do negócio, etc. Tá? Só pena de responder por perdas e danos, o corretor prestará ao cliente os esclarecimentos acerca da segurança ou do risco do negócio. Obviamente, né, se o negócio envolver riscos não previstos, estes precisam ser informados ao seu cliente, que é o comitente, sob pena de um corretor responder por eles. Tá? E também precisa informar de alterações de valores e outros fatores que possam influir nos resultados do negócio. Ok? A remuneração do corretor vai responder ao que está nos artigos 724 a 728. Primeiro, se ela não tiver fixada em lei, nem ajustada entre as partes, ela vai ser de acordo com a natureza do negócio e os usos locais. Por exemplo, é normal em Ipatinga uma comissão para quem vende um imóvel como corretor, quem consegue a venda de um imóvel como corretor, receber 5% do valor do imóvel, ok? Então, realizado o negócio, vai ter que ser pago o percentual de 5%. Se não foi arbitrado, se não foi combinado no contrato, olha-se o que as outras imobiliárias estão cobrando, olha o que é média, o que é normal cobrar naquela região. É 5%, todo mundo paga 5%, então vai ser o caso, tá bom? A remuneração é devida ao corretor uma vez que tenha conseguido o resultado previsto no contrato de mediação, tá? Ou ainda que este não se efetive em virtude de arrependimento das partes. Vamos supor que as partes chegaram a assinar um contrato,
esse contrato foi celebrado, porém, esse contrato tinha uma cláusula que possibilitava o arrependimento das partes. O resultado que se espera é a assinatura do contrato, não é a concretização do negócio mediante o cumprimento das obrigações, não. Tanto é que o pagamento do agente, ele não espera. Por exemplo, vamos supor que você fez uma venda de corretagem e o vendedor concedeu um prazo de pagamento à outra parte. Você não é obrigado a esperar o pagamento integral para receber a sua comissão. Você conseguiu a venda para ele. Tá? Então, já é devido desde já. Então, vamos supor que por algum motivo, por haver essa cláusula que permitia o arrependimento mediante arras penitenciais, por exemplo, né? As partes estabeleceram um sinal e havia a possibilidade de desistirem do negócio pela perda do sinal, e aí, eventualmente, uma das partes desistiu. Não é o corretor que vai ser prejudicado pelo arrependimento das partes. Tá bom? Iniciado e concluído o negócio diretamente entre as partes, nenhuma remuneração será devida ao corretor, mas se por escrito for ajustada corretagem com exclusividade, foi o que eu falei antes, terá o corretor direito à remuneração integral, ainda que realizado o negócio sem a sua mediação, salvo se comprovada a sua inércia ou ociosidade. Então vamos comentar isso aqui. Primeiro, em tese, se não há exclusividade, só vai ter direito o corretor ao valor da sua remuneração se ele participar do negócio, ou seja, se ele aproximar as partes. Vamos supor, entretanto, que foi assinada a cláusula de exclusividade. Em tese, este corretor vai ter direito à remuneração mesmo se ele não participar do negócio, a não ser que o vendedor consiga comprovar que o negócio não estava sendo realizado por ele por causa da inércia dele. Ele estava numa situação de inação, ele estava inativo. Imagine você que eu recebo um e-mail falando assim: ô Léo, você está vendendo a casa, não tá? Tô. Ô Léo, o negócio é o seguinte, eu tô querendo comprar essa casa sua, mas tem um tempão que eu tô tentando marcar com o seu corretor e ele nunca marca uma visita ao imóvel. Eu vou acabar desistindo da compra dessa casa, Léo, porque esse corretor seu é ruim demais. Imagine você que eu estou tentando comprar essa casa sua tem 6 meses. Eu mando mensagem para ele, vamos marcar. Ele sempre fala, vamos marcar. Semana que vem eu posso ir com você lá. Aí chega na semana que vem ele desmarca por algum motivo. Sempre tem um motivo pessoal para ele desmarcar a ida nesse local. Então eu estou te falando nesse e-mail, o cara está te mandando e-mail, né? Que você está deixando de vender sua casa porque esse corretor seu não está providenciando a realização do negócio. Eu falei, não, vamos fazer o seguinte, amanhã eu vou com você na casa e a gente faz negócio, fica tranquilo. Aí eu vou e faço o negócio sem participação do corretor. Ele tinha exclusividade? Tinha. Porém, eu consigo comprovar com esse e-mail a inação dele, a ociosidade e a inércia dele. Então aí eu não preciso pagar. Tá? Artigo 726 do Código Civil. Se, por não haver prazo determinado, o dono do negócio dispensar o corretor e o negócio se realizar posteriormente como fruto da mediação daquele corretor, a corretagem será devida. Igual solução se adotará se o negócio se realizar após a decorrência do prazo contratual, mas por efeito dos trabalhos do corretor. Imagina vocês que o corretor fez tudo, né? Foi atrás do interessado, chamou o interessado, fez a visita ao local, negociou, apresentou as propostas e acabou o prazo da corretagem, logo em seguida foi fechado o negócio sem a presença do corretor. É devida a corretagem. Ou, maliciosamente ou não, o comitente dispensa o corretor, porque o contrato é sem tempo determinado, e depois fecha. A gente já viu isso muito acontecer, né? O cara liga pra você e fala assim, ô Léo, o negócio é o seguinte, eu tô querendo comprar sua casa, mas você podia tirar da corretora, hein? Porque é o seguinte, tô vendo lá que tá na corretora, né? É 800 mil, né, sua casa. Se você for pagar 5% pra corretora,
vai dar aí o quê? 40 mil, né, Léo? O que eu posso fazer? Ele pode negociar o seguinte: em vez de você pagar 40 mil para a corretora, eu te pago 780 na mão. Ou seja, em vez de tomar um prejuízo de 40, você vai tomar um prejuízo só de 20. Percebeu? É muito normal isso acontecer. E aí, o cara se aproxima do imóvel em virtude do trabalho do corretor e liga combinando para obtenção de vantagens recíprocas para vendedor e comprador a exclusão do corretor do negócio. Se o corretor ficar sabendo que aquele negócio que ele estava intermediando lá foi fechado após o fim do seu contrato, tá? Pode sim ele cobrar, tá bom? Pelo artigo 727, o valor da corretagem. Se o negócio concluir com a intermediação de mais de um corretor, a remuneração será paga a todos em partes iguais, salvo ajuste em contrato. Você colocou várias pessoas para trabalhar para você, estabelecendo no contrato que tinha mais de um corretor, estabelecendo que a remuneração seria paga a todos, independente de quem fosse o responsável direto ou não pela aproximação da pessoa que fizesse a compra, uma vez que ficava estabelecido que todos iam trabalhar de forma igual, né? A sorte de fechar o negócio não afetaria a remuneração de todos, então você vai dividir essa comissão entre eles, tá? Isso é uma forma de contratação, de corretagem, em que o corretor ele fala: olha, eu vou ganhar menos, mas eu vou fechar mais negócios, porque vai ter mais gente trabalhando comigo, tá? Então, é vantagem para as duas partes. Eu acabei repetindo a remuneração aqui, tá? Desculpa, tá? Então, falei dois slides falando a mesma coisa, ó, pra você ver. Então, ignora esse segundo aqui, a gente já falou aqui no anterior. Isso é trabalhar pensando em duas coisas ao mesmo tempo. Acontece, tá, gente? Peço desculpas. Bom, capítulo 14, tá? O último contrato que a gente vai falar no dia de hoje. Contrato de transporte. Artigo 730 do Código fala o seguinte: o contrato de transporte, pelo contrato de transporte, alguém se obriga, mediante retribuição, a levar alguém de um lugar para outro. Pessoas ou coisas. Alguém ou alguma coisa, tá? De um lugar para outro. Transportar. Ok? O transporte exercido em virtude de autorização, permissão ou concessão rege por normas regulamentares ou pelo que for estabelecido naqueles atos de autorização, permissão ou concessão, sem prejuízo do que está disposto nesse código. Ou seja, isso aqui está se referindo àquele transporte público que foi concedido pelo poder público a uma empresa, né? E esse transporte público ele é regido por normas contratuais próprias no decreto que autoriza, permite ou concede, tá? Vocês vão estudar esse tipo de contratação diferenciada com o poder público, autorização, permissão e concessão lá no direito administrativo, tá bom? E é regido nesses atos, pelas normas constantes nesses atos e também, subsidiariamente, né, aplicado o Código Civil, ok? Os contratos de transporte em geral são aplicáveis quando couber, desde que não contrariem as disposições do Código Civil, os preceitos constantes de legislação especial e tratados e convenções internacionais. Principalmente porque alguns desses transportes envolvem, inclusive, o traslado internacional de pessoas e bagagens, tá? E mercadorias. Nos contratos de transporte cumulativo, cada transportador se obriga a cumprir o contrato relativamente ao respectivo percurso, respondendo pelos danos nele causados a pessoas e coisas. Quantas vezes vocês ouviram falar de viagens em que vocês fazem uma parte da viagem com uma empresa e depois fazem a outra parte com outra empresa? Uma prima minha veio da Austrália outro dia. Ela veio da Austrália até Santiago do Chile pela Qantas, tá? E de Santiago para o Brasil, o voo era pela Latam. A Latam pegou e não fez a reserva dela. Ela foi saber por quê? Porque a Qantas é que tinha que fazer a reserva, tá? Então, ela responsabiliza a Qantas pela não realização da reserva
e se houver algum problema no transporte da Latam, ela vai responsabilizar a Latam. Por exemplo, se a bagagem dela sumir no intervalo entre Santiago e, no caso era São Paulo, Santiago, São Paulo, quem vai responder é a Latam e não a Qantas, que estava lá atrás. Tá? De qualquer forma, pela não reserva, quem responde é a Qantas. Tudo bem? Onde eu estava? Tá. Parágrafo 1º. O dano resultante de atraso ou interrupção de viagem será determinado em razão da totalidade do percurso. Óbvio. Né? Então, você teve uma viagem interrompida. Tá. Mas uma coisa é eu ter uma viagem para São Paulo interrompida. Eu tinha um voo que eu ia pegar o voo Ipatinga-BH e BH-São Paulo. Tá? Outra coisa é eu ter uma viagem internacional interrompida por um atraso no voo de Ipatinga-BH. Ok? Então, lógico, né? Atraso resultante de interrupção de viagem é considerado em virtude da totalidade do percurso e não um atraso intermediário. Vamos supor que eu tenha uma... eu ia falar baldeação, mas é uma escala ou uma conexão em BH. Conexão é legal porque troca de avião. Eu tenho uma conexão em BH e o meu voo de Ipatinga para BH se atrasa 2 horas. Só que o voo que eu ia pegar em BH seria 3 horas depois. E em virtude desse atraso, não houve atraso nenhum para pegar esse outro voo. Eu peguei o voo normalmente e não houve nenhum prejuízo para mim. Eu só fiquei menos tempo sentado no aeroporto de BH. Fiquei mais tempo no de Ipatinga. Não faz a menor diferença. Tá? Então não é esse atraso em Ipatinga que vai fazer com que eu tenha prejuízo na minha viagem. Tá? É visto em razão da totalidade do percurso. Se eu conseguir realizar total o percurso sem nenhum prejuízo, não vai ser considerado atraso. Parágrafo 2º. Se houver substituição de algum dos transportadores no decorrer do percurso, a responsabilidade solidária estender-se ao substituto. Ou seja, ela permanece com o substituído, mas vai até o substituto. E aí você vai poder cobrar pelos danos que tiver de todos eles. Tá? No contrato de transporte nós temos 3 elementos: transportador, passageiro e transladação. Tá? Transportador é quem realiza o transporte, o passageiro é o transportado e transladação é o ato do transporte. Tá? Passageiro é aquele que adquiriu a passagem ou recebeu a passagem. Tá? Transladação é necessário haver transferência ou remoção de um lugar para outro, ainda que não haja muita distância geográfica a ser transferida, a ser transpassada. Tá? Não importa qual a distância geográfica. Havendo transporte de um lugar para outro, né? Pode-se realizar transporte até dentro da própria casa, dentro do próprio prédio, de um andar para outro. Tá? Nesse caso, há transladação. Imagine vocês que eu contrato o transporte de meus móveis de uma empresa de transporte de um local para outro dentro do meu próprio prédio. Vagou um outro apartamento que é mais vantajoso para mim, eu quero mudar daqui para lá. Eu contrato um transporte dos meus cristais, da minha cristaleira, da minha televisão, de tudo que é frágil, justamente para eu não carregar e não correr risco de quebrar. E aí, esse troço é transferido para lá. Se houver algum dano nesse transporte, não importa não ter havido deslocamento geográfico, mas só o fato de ter transporte de um local para outro já ocorre a transladação. Tá? O contrato de transporte é conhecido odiernamente como típico, porque está no contrato, está no Código Civil. Tá? Ele se distingue das outras figuras, né? Ele é um contrato sui generis, ele é típico, ele tem regras próprias e é caracterizado pela atividade que é desenvolvida pelo transportador de deslocamento físico de pessoas ou coisas de um lugar para outro. Tá? A responsabilidade pelo transporte seguro das pessoas ou coisas é a principal responsabilidade do transportador. Tá bom?
É obrigação de resultado, tá? Em que não importa se você estava bem intencionado, você é transportador, não importa se você fez tudo o que podia para não acontecer nada, se acontecer alguma coisa com a bagagem, se acontecer alguma coisa com o objeto que está sendo transportado ou com o passageiro, você vai responder, tá certo? Então, a não obtenção do resultado é chegar o passageiro são e salvo ou a mercadoria ou bagagem sem avarias ao seu destino. Tá? A não obtenção desse resultado importa em inadimplemento de obrigações assumidas pelo transportador e responsabilidade pelo dano. Tá? Não se exime o transportador dessa responsabilidade pelo dano, comprovando a ausência de culpa. Olha, eu não agi nem com imprudência, nem com negligência, eu fiz tudo que eu tinha que fazer. Mas acontece que alguém colocou uma bomba no transporte, no veículo e destruiu sua carga. Não importa, não importa, tá? Neste caso, o transportador tem que pagar a indenização pelo dano e aí ele vai ter ação contra quem causou o dano para pedir o regresso, ok? Bom, só não tem obrigação de indenizar pelo dano na bagagem se ele conseguir demonstrar que o evento danoso se deu por culpa exclusiva da vítima, ou seja, a vítima causou o dano, tá? Por força maior ou ainda por fato exclusivo de terceiro, tá? Denomina-se cláusula de incolumidade essa obrigação que é tacitamente assumida por qualquer transportador de conduzir ou passageiro ou a coisa incólume ao seu local de destino. Tá? Embora tenha características próprias do contrato de transporte, ele rege-se no que couber pelas disposições relativas ao depósito, porque a coisa fica depositada no transporte, né, durante o período em que a coisa está lá. Ok? Pode ficar depositada em armazéns, né, do transportador. Enquanto ela não está no veículo, ela está guardada lá para ser transportada. Então, nesse caso, durante esse período, ela se rege pelo contrato de depósito, pelas normas do contrato de depósito. Não se confunde transporte com fretamento. O fretamento é aquele em que o meio de transporte é alugado, incumbindo aquele que alugou realizar a pilotagem, a condução do meio de transporte. Então você só empresta ou o avião, ou o ônibus, ou o navio. Você freta o veículo e contrata um motorista às suas expensas. Tá? Não é contrato de transporte nesse caso. Esse contrato é contrato de fretamento, em que a pessoa só tem a obrigação de entregar o meio de transporte em perfeito estado de funcionamento. Ok? E que os riscos aí são assumidos por quem está alugando o veículo e não por quem o alugou, por quem o cedeu. Tá? Bom, o contrato de transporte é um contrato de adesão, né? O passageiro, aquele que tem sua carga transportada, ele não fica questionando as cláusulas, ele simplesmente o contrata, né? Essas cláusulas são pré-estabelecidas em lei e por normas da empresa, né? Então, regulamentos da empresa. Então, por exemplo, quando você vê que dentro de um determinado ônibus você não tem a possibilidade de fumar, você pode estar obedecendo a um regulamento privado da empresa ou até uma lei que não permita fumar em local fechado. Tá ok? Não necessariamente, em virtude do contrato, está a proibição de fumo. Ela pode advir de um regulamento da empresa que é disponibilizado para o passageiro. E pode advir também da lei. Tá ok? Então, mesmo que não haja no contrato de adesão essa indisponibilidade de fumo, você adere não só ao contrato, como também adere ao regulamento do meio de transporte e à lei que rege a questão. Tá ok? Bom, quando alguém toma um ônibus ou qualquer tipo de transporte, como uma passagem de avião, um ônibus, etc.,
ele tacitamente celebra um contrato de adesão com a empresa transportadora. Tá? Então, com o pagamento da passagem, o passageiro adere, o transportado adere àquele contrato. Então não adianta você chegar lá dentro de um avião e querer falar alto com a comissária de bordo, falando que não, eu quero ver o contrato, porque eu não participei da elaboração desse contrato. Você não participou mesmo não, criatura, é um contrato de adesão. Não, porque em momento nenhum eu assinei que eu não iria fumar aqui dentro. Porque tem gente que é babaca desse ponto, né? Em momento nenhum eu assinei que eu ia ter que ficar calado e não ia incomodar os outros passageiros. Em momento nenhum eu assinei que eu não ia poder gritar, que eu não ia falar na altura que eu quisesse. Isso quando alguém está sendo... Não, criatura, você fez um contrato de adesão. Tá? Você não precisa participar da elaboração de nenhuma cláusula. Você adere tacitamente e você tem acesso aos regulamentos, né? De que um passageiro deverá respeitar o sossego dos demais, que não pode fumar a bordo, que não pode manter celular ligado. Hoje em dia, a treta maior é o celular, né? Que deve ser mantido em modo avião durante o voo. E em algumas empresas, elas exigem o desligamento do celular. Até de câmeras que não têm acesso à internet nenhum. Eles pedem para desligar qualquer equipamento eletrônico. E aí aparece sempre um que quer brigar porque está pedindo para desligar. Gente, é um regulamento da empresa. É um contrato de adesão. Quando você comprou aquela passagem, você aderiu a tudo que estiver dentro daquele voo, como norma. Tá ok? Bom, por outro lado, se você compra uma passagem, a empresa implicitamente aderiu ao compromisso de te levar em segurança ao seu destino. Não só você, como a sua bagagem. Tá? E se o contrato for de transporte de coisas, mesma coisa. Entregar as coisas incólumes. Ok? É um contrato bilateral, sinalagmático. Ou seja, eu pago a passagem, eles me levam. Obrigações recíprocas, tá? Também é consensual, não precisa de uma forma típica, não precisa assinar, basta comprar uma passagem. Oneroso, eu pago, eles me levam, né? Cada um tem que arcar com uma parte. Comutativo, cada um sabe o que vai ter que fazer. E é não solene, tá bom? Espécies de contrato de transporte. Nós temos o transporte de pessoas e de coisas. Nós temos o transporte terrestre, aéreo e marítimo, ou fluvial, né? Fluvial é o transporte por rio e marítimo é pelo mar, tá? Nessa diferença é o meio de deslocamento, obviamente, né? O transporte terrestre também se divide em ferroviário e rodoviário, e em função da extensão coberta, o transporte pode ser também urbano, quando estiver dentro da mesma área urbana, intermunicipal, quando estiver saindo de um município para outro, interestadual de um estado para outro, e internacional quando estiver saindo do país. Ele ainda pode ser individual ou coletivo, você pode contratar o transporte de uma quantidade de pessoas ou coisas, ou de apenas uma, né? Várias pessoas utilizando o mesmo veículo, cada um pagando sua passagem, é o contrato coletivo. E individual, quando você contrata apenas um, né? Você só contrata um só. Mesmo que sob a ótica de cada passageiro, esteja cada um realizando um contrato individual, o contrato será coletivo quando, por exemplo, você fecha um pacote com vários passageiros. Embora cada um deles esteja pagando só uma passagem, a realização de um único contrato de uma única vez, beneficiando inclusive no preço todas essas pessoas pela contratação de uma vez só de várias pessoas, isso faz com que o contrato seja coletivo. Transporte de bagagem, ele é acessório ao contrato de transporte de pessoas, tá? O viajante, quando ele compra uma passagem, ele assegura o direito de transportar consigo a sua bagagem. Isso foi recentemente modificado nos transportes aéreos, né, em que a salva-bagagem de mão, que é aquela que você leva
que tem que ter determinadas medidas que você tem que medir direitinho. Se não entrar nessas medidas, pode ser barrada. Salvo a bagagem de mão que você leva consigo na cabine, né? Lá por dentro do avião. O despacho de bagagens vai poder ser cobrado pelas empresas. Então você, tendo a bagagem de mão, é gratuito. Tendo despachado as suas bagagens, você vai pagar separadamente. Tá? No transporte rodoviário, somente a bagagem que for excessiva, né? E normalmente isso nem é considerado. Tá? Eu já vi várias pessoas levarem 5, 6 malas numa viagem de ônibus e não ser cobrado nada mais dela. Ok? Mas isso pode ser estabelecido um limite, né? Bom, a obrigação do transporte de bagagens também é de resultado, de forma que se a bagagem chegar avariada ou se perder, é considerado inadimplemento contratual, gerando a obrigação de reparar o dano pelo transportador. O transportador, contudo, pode exigir que o dono da bagagem realize a declaração das coisas que contém dentro da bagagem para delimitar a indenização. Então, se você falou, aqui tem roupas diversas totalizando, sei lá, R$1.500, aparelho eletrônico totalizando R$1.000, e aí depois, quando essa bagagem se perde, você vem aparecer, não, eu tinha R$100.000 em bens lá dentro. Não vai pedir. Então a empresa pode exigir que você faça a declaração de bens que há dentro da bagagem, inclusive obrigando a contratação de seguro em determinadas situações em que os bens declarados ultrapassarem uma soma vultuosa de valores e se recusando a levar objetos por demais frágeis no bagageiro. Por exemplo, nesses locais onde há vinhedos, no sul do Brasil, por exemplo, ou no Chile, é permitido trazer vinho na bagagem de mão, o que normalmente não é permitido em viagens internacionais. Mas na viagem nacional, lá do sul do Brasil, eu fui para, uns 2 anos atrás, eu fui em Gramado, e aí eles pediam, o vinho tem que ser na bagagem de mão, porque você se responsabiliza pelo seu vinho. Tá? Eu trouxe 2 garrafas de chá, porque a garrafa de vinho é grossa, ela é resistente. Eu trouxe 2 garrafas de chá na bagagem despachada. E na hora lá eu não quis transferir para bagagem de mão, minha bagagem de mão já estava lotada, e aí eu ia ter que fazer uma transferência de tira coisa daqui, passa para lá e tal. Lá no aeroporto não quis mudar. Resultado, chegou em Belo Horizonte, quebrada, uma garrafa de chá. Molhou minha roupa toda e tal. Eu não posso atribuir essa culpa à transportadora, a culpa é exclusiva minha, lembra? Culpa exclusiva do passageiro. Eles avisaram que garrafas com líquido eram para ser levadas na bagagem de mão e eu ignorei. A culpa do dano, ela é transferida para mim, porque eles não se propuseram a levar no bagageiro esse tipo de coisa e eu insisti. Tá? Vamos falar aqui agora dos artigos que são relacionados ao transporte de pessoa. Artigo 734 e seguintes do Código Civil. O transportador responde pelos danos causados às pessoas transportadas e suas bagagens, salvo força maior, sendo nula qualquer cláusula excludente de responsabilidade nesse sentido. Pode pegar a assinatura do cara falando que você não responde, mas você vai responder. Tá? É lícito ao transportador exigir declaração de valor de bagagem a fim de fixar o limite da indenização. 735, a responsabilidade contratual do transportador por acidente com o passageiro não é elegida por culpa de terceiro, contra o qual tem ação regressiva. Vamos pensar. Eu dei esse exemplo numa aula que eu dei, acho que semestre passado. Eu estou viajando de ônibus, alguém do lado de fora dá um tiro em direção ao ônibus. Vamos supor que seja um ônibus passando no meio de uma torcida de futebol, ou seja, um ônibus passando no meio de um grupo político rival, porque agora tá desse jeito no Brasil, né? E aí alguém pegou a arma, né? Falou, eu tenho direito de portar armas, eu vou pegar minha arma e pá! Atira em direção a um ônibus que supostamente tem pessoas contrárias. Esse é o contrato de transporte,
eu tomei um tiro dentro do ônibus, eu tenho direito a dano moral. Eu tenho direito a dano material, dependendo do que acontecer. Eu tenho direito à responsabilidade contratual também, multa, etc. Houve inadimplemento. Então me levou seguro. Agora, a culpa foi do outro? Foi. Se a culpa é exclusiva de terceiro, o que ele faz? Ele me paga, porque a responsabilidade dele é objetiva, e ele vai atrás do terceiro pela responsabilidade subjetiva do terceiro, pedindo direito de regresso. Tá bom? Não se subordina às normas do contrato de transporte o feito gratuitamente por amizade ou cortesia. Léo, me dá uma carona? Dou, velho. Vem cá, entra aí. Vambora. Entretanto, não fez de graça, corre risco. Por quê? Parágrafo único. Não se considera gratuito o transporte quando, embora feito sem remuneração, o transportador auferiu vantagens indiretas. Por exemplo, ajudinha no combustível. Por exemplo, eu te dou o dinheiro da passagem. Por exemplo, toma R$10 aí para você fazer um lanche depois. Ok? Então, olha só. De graça é de graça. Se é de graça, você não responde nem pela segurança dele, nem pela segurança da bagagem dele, a menos que você acha com culpa. Ok? Então tá lá, tô dirigindo bonitinho, seguindo as leis de trânsito, bababá, rodou um carro lá, bateu em mim. Tá? O cara sofreu danos. Peraí, você tá vindo de graça, né, irmão? Você machucou. Azar seu. Você vai cobrar seus danos do cara lá que bateu na gente. Não tem nada com isso. Tá? Agora, tô dirigindo lá. Aceitei uma graninha dele para ajudar na gasolina. O cara bateu na gente, eu tenho que indenizar esse cara. Sabe por quê? Porque ao receber esse dinheiro, eu assumi o compromisso de levar em segurança. Tá? Então, toma cuidado com isso. Carona é carona. Carona é carona. Dividir gasolina faz com que seja celebrado um contrato de transporte através do qual eu me responsabilizo pela segurança daquele que está sendo transportado por mim. Certo? Não quer dizer que ninguém vai ter ação contra o cara que tem culpa lá, não. Tá certo? O cara bateu na gente. Tudo bem. Ele tem responsabilidade subjetiva. Ele tem que indenizar a gente pelo dano que eu sofri, pelo dano do meu carro, pelo dano do meu passageiro, pela bagagem dele, etc. Agora, eu responder ao meu companheiro aqui por uma carona gratuita que eu dei para ele, eu não vou responder nada. A não ser que eu haja com imprudência, negligência, etc. Eu estou fazendo um monte de ultrapassagens. Estou imprudente. Se eu machucar ele, eu respondo. Ou eu não conferi os pneus estão careca. Começou a chover, o carro girou. E ele machucou. Respondo. Tá? Então, imprudência, negligência, ou seja, responsabilidade subjetiva minha, eu respondo a ele. Agora, responsabilidade objetiva eu só vou ter se eu aceitar dinheiro dele. Tá bom? O transportador está sujeito a horários e itinerários previstos, sob pena de responder por perdas e danos ao motivo de força maior. Caiu uma ponte. Tem como você seguir? Não tem. Velho, caiu uma ponte aqui. Choveu, caiu a ponte. Nós vamos ter que voltar, buscar um caminho alternativo. Mas eu vou atrasar. Azar seu. A ponte caiu. Não tem como. O carro não voa. Ok? Força maior. Vamos dar a volta e vou te levar e você vai chegar a hora que você chegar. Aí se eu atrasar e perder, problema seu, irmão. Problema seu. Uma coisa é estrada livre à minha frente, meu carro estragou no meio da estrada e eu fiquei aqui parado um tempão por falta de manutenção do meu carro que estragou no meio da estrada. Aí você atrasou e perdeu seu voo. Aí sim eu respondo. Agora, uma ponte caiu no meio do caminho, não tem como passar por lá. Perdeu o seu voo? Azar seu. Pegasse o voo outro dia, outra hora, mais cedo, né? Prevendo essa possibilidade de acontecer riscos, acontecer problemas, tá? A pessoa transportada deve se sujeitar às normas estabelecidas pelo transportador, constantes no bilhete ou afixadas à vista dos usuários, abstendo-se de qualquer ato que cause incômodo ou prejuízo aos demais passageiros. Qualquer ato que danifique o veículo, botar o pé para cima na poltrona ou dificulta ou impeça a execução normal do serviço. Aí o cara quer beber, o cara quer gritar, o cara quer ficar cantando musiquinha. Não pode. Ok?
Se o prejuízo sofrido pela pessoa transportada for atribuído à transgressão de normas e instruções regulamentares, o juiz reduzirá equitativamente a indenização pela transportadora, tá? Na medida em que a vítima houver concorrido pela ocorrência do dano. Ou seja, a partir do momento em que a vítima começa a ter culpa atribuível a ela, vai diminuir a indenização. Vamos dar um exemplo. É obrigado a usar cinto, tá? Eu uso o cinto de forma inadequada. Aí bate. Sofro lesão por estar usando o cinto de forma inadequada, tá? Botei o cinto aqui embaixo do braço e tal, etc. Machuquei porque o cinto estava inadequado. Ora, reduz a responsabilidade do transportador pelo meu machucado. Porque se eu estivesse usando o cinto do jeito que se deve usar o cinto, não teria machucado. Ou teria machucado menos. Da mesma forma, não reduz a zero, porque ainda assim foi ele que bateu. Exemplo, tá, gente? Passageiro tem direito de rescindir o contrato de transporte antes de iniciar a viagem, sendo-lhe devida a restituição do valor da passagem, desde que feita a comunicação ao transportador em tempo de ser renegociado. Ou seja, o passageiro tem direito de cancelar a viagem antes de ser iniciada, sendo devida a restituição do valor, desde que feita a comunicação em tempo desta passagem ser renegociada, tá? O Código de Defesa do Consumidor, inclusive, estabelece alguns prazos em relação a vários tipos de transporte. Tá? Ao passageiro é facultado desistir do transporte mesmo depois de iniciada a viagem, sendo-lhe devida a restituição do valor correspondente ao trecho não utilizado, desde que provado que outra pessoa haja sido transportada em seu lugar. Então vamos supor que eu desci e no meu lugar sentou outra pessoa e foi vendida a passagem. Tá? Então, se depois eu conseguir comprovar isso, eu vou ter direito à restituição do trecho que a outra pessoa ocupou meu lugar. Não terá direito a reembolso do valor da passagem o usuário que deixar de marcar, salvo se provado que outra pessoa foi transportada em seu lugar, caso em que será restituído o valor do bilhete não utilizado. Nas hipóteses previstas nesse artigo, o transportador terá direito de reter até 5% da importância a ser restituída a título de multa compensatória. Tá? Interrompendo-se a viagem por qualquer motivo alheio à vontade do transportador, ainda que em consequência de evento imprevisível, fica ele obrigado a concluir o transporte contratado em outro veículo da mesma categoria, ou com a anuência do passageiro por modalidade diferente à sua custa, ocorrendo também por sua conta as despesas de estadia, hotel, alimentação, restaurante, né, durante a espera do novo transporte. Tá? O transportador, uma vez executado o transporte, tem direito de retenção sobre bagagem do passageiro e outro objeto pessoal deste para garantir-se do pagamento do valor da passagem que não tiver sido feito no início ou durante o percurso. Normalmente o pagamento da passagem é feito até antes, e aí esse direito não seria aplicado. Mas se o pagamento da passagem for ser combinado para ser pago durante o percurso ou depois, e não for, aí tem direito de reter a bagagem para garantir-se do pagamento. Do transporte de coisas, vamos falar agora quando não é uma pessoa transportado, tá? Então está na outra seção do mesmo capítulo, 743. A coisa entregue ao transportador deve estar caracterizada por sua natureza, valor, peso e quantidade, e o mais que for necessário para que não se confunda com outras, devendo o destinatário ser indicado ao menos pelo nome e endereço. Então, você já viu que muitas vezes a bagagem ou a coisa que é transportada tem uma fitinha amarrada, um adesivo, tem o nome da pessoa que é destinada, etc. Ao receber a coisa, o transportador emitirá o conhecimento com a menção dos dados que identifiquem, obedecido o disposto em lei especial, ou seja, um recibinho falando que recebeu aquela coisa. O transportador poderá exigir que o remetente lhe entregue devidamente assinada a relação discriminada das coisas a serem transportadas em duas vias, uma das quais será devidamente assinada por ele, fazendo parte integrante desse conhecimento. Lógico, para limitar a eventual indenização, né? Eu quero saber o que eu estou levando. Em caso de informação inexata ou falsa descrição no documento que se refere ao artigo antecedente, será o transportador indenizado pelo prejuízo que sofrer, devendo a ação respectiva ser ajuizada no prazo de 120 dias, a contar do ato, sob pena de decadência.
Então, se o passageiro não, se o dono da coisa a ser transportada fizer uma declaração exata, o transportador tem direito de indenização pelo dano que sofreu. Pode o transportador recusar a coisa cuja embalagem seja inadequada, bem como a que possa pôr em risco a saúde das pessoas ou danificar o veículo ou outros bens. Imagine você que eu peço para ser transportado um material nocivo, um material inflamável. O transportador pode recusar. E aquela que estiver embalada de forma inadequada por causa dos riscos que a própria coisa pode sofrer. Aí eu estou mandando um conjunto de taça de cristal. O cara dá uma balançadinha, o troço faz barulho. Não, peraí, irmão. Isso aqui é frágil? É. Mas não, aqui está tudo balançando aqui dentro. Esse troço vai quebrar no transporte. Eu posso recusar. Não está embalado de forma adequada. Tá? O transportador deverá obrigatoriamente recusar a coisa cujo transporte ou comercialização não sejam permitidos ou que venha desacompanhado dos documentos exigidos por lei ou regulamento. Tá? Então, por exemplo, se eu pedir para o cara transportar droga, ele tem que recusar, não é que ele pode, ele tem que recusar. Tá? E além de objetos, por exemplo, 5 caixas cheias de pacote de cigarro. Pera aí, irmão, estante de cigarro, cadê a nota fiscal disso aqui? Não tem nota fiscal? Não levo. Não levo, pode ser contrabando, não vou levar, tá bom? Até a entrega da coisa, pode o remetente desistir do transporte e pedi-la de volta ou ordenar que seja entregue a outro destinatário, pagando em ambos os casos os acréscimos e despesas decorrentes da contra-ordem, mais perdas e danos que houver ao transportador, obviamente. Você mudou o trajeto, você vai ter que pagar por isso. O transportador conduzirá a coisa a seu destino tomando todas as cautelas necessárias para mantê-la em bom estado, cuidando dela, entregá-la no prazo ajustado ao previsto. 750. A responsabilidade do transportador, limitada ao valor constante do conhecimento, começa no momento em que ele ou seus prepostos recebem a coisa e termina só com a entrega dela ao destinatário, ou depositada em juízo se o destinatário não for encontrado ou se recusar a receber. Tá? A coisa depositada ou guardada nos armazéns do transportador em virtude do contrato de transporte rege-se no que couber pela regra do depósito. A gente já falou sobre isso. Desembarcadas as mercadorias, o transportador não é obrigado a dar aviso ao destinatário, tá? Se assim não for convencionado, dependendo também de ajuste à entrega em domicílio, e deve constar no conhecimento de embarque as cláusulas de aviso ou de entrega em domicílio. Se o transporte não puder ser feito ou sofrer longa interrupção, o transportador solicitará incontinente instruções ao remetente e cuidará da coisa enquanto isso. Tá? Se a coisa perecer ou deteriorar, responde salvo força maior. Ok? Bom, terminando aqui, perdurando o impedimento sem motivo imputável ao transportador e sem manifestação do remetente, ou seja, sem novas instruções, ele vai poder depositar a coisa em juízo ou vendê-la obedecidos os preceitos legais regulamentares ou usos locais, depositando o valor. Vamos supor que a coisa vai se perder. É carne. Eu vendo a carne e deposito o valor da carne. Porque se eu depositar a carne, ela vai estragar. Então, ok? Se o impedimento for responsabilidade do transportador, ele poderá depositar a coisa por sua conta e risco, mas só poderá vendê-la se perecível. Em ambos os casos, o transportador deve informar o remetente da efetivação do depósito ou da venda da coisa e da disponibilidade do dinheiro para que ele vá lá buscar. Ou receba onde estiver. Se o transportador mantiver a coisa depositada em seus próprios armazéns, continuará a responder por sua guarda e conservação, sendo devida, porém, a remuneração pela custódia, a qual poderá ser contratualmente ajustada ou se conformará aos usos adotados em cada sistema de transporte. Obviamente, se essa coisa continua guardada lá no local por culpa do transportador e não por força maior, aí sim ele tem que guardá-la por sua conta e risco. Tá? As mercadorias devem ser entregues ao destinatário, artigo 754, ou a quem apresentar conhecimento endossado, devendo aquele que as receber conferi-las e apresentar as reclamações que tiver, sob pena de decadência de direitos. Tá? Então, se não reclamou na hora, não vem reclamar depois. No caso de perda parcial ou de avaria, não perceptível à primeira vista, o destinatário conserva a sua ação contra o transportador, desde que denuncie o dano em 10 dias a contar da entrega. Tá?
755, havendo dúvida acerca de quem seja o destinatário, o transportador deve depositar a mercadoria em juízo, se não lhe for possível obter instruções do remetente. Não dá para ligar, o remetente não atende, etc. E se a demora puder ocasionar deterioração da coisa, o transportador deverá vendê-la, depositando o saldo em juízo. No caso de transporte cumulativo, todos os transportadores vão responder solidariamente pelo dano causado perante o remetente, ressalvada a apuração final da responsabilidade entre eles, indicando quem é o responsável pelo dano, de modo que o ressarcimento recaia por inteiro ou proporcionalmente naquele ou naqueles cujo percurso tiver ocorrido o dano. Tá? Pessoal, esses contratos que a gente falou encerram-se aqui. Eu vou ainda mandar mais uma aula essa semana, fiquem atentos, tá ok? E um prazer estar com vocês de novo. As dúvidas sobre essa aula, vocês podem me mandar por e-mail, por WhatsApp, ou ligar para mim para fazer a pergunta, ou perguntar na próxima aula ao vivo, tá bom? Grande abraço a vocês, foi um prazer estar com vocês. Até a próxima. Tchau!